Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, a palavra nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Você pode sentar. Vamos entender o contexto deste texto na carta de Efésios. Toda essa colocação sobre a armadura de Deus, ela está ali no finalzinho do livro de Efésios. E Paulo, nessa carta, ele começa nos falando sobre o quanto que Deus nos ama, o quanto que nós fomos escolhidos, o quanto que foi pago um preço pela nossa vida, que nós fomos resgatados. Ele abre para nós uma realidade de amados, de escolhidos, como a pastora Débora ministrou aqui antes. E daí ele vem, e depois que ele termina de esclarecer para nós que nós somos amados, que Deus nos ama, que Deus nos separou, que Deus nos resgatou, ele vai e começa a nos dizer como que Deus espera que a gente viva, como que Deus espera que a gente se comporte. E ele passa a dar uma série de instruções. Ele dá instruções para mulheres mais velhas, para mulheres mais novas. Ele dá instrução para pais, ele dá instrução para filhos. Ele dá instrução para maridos, ele dá instrução para esposas. Ele passa a dizer, olha, qual a expectativa de Deus em relação ao teu comportamento? Como é que tu tem que viver daqui para frente? E ele deixa claro dizendo assim, olha, mas se tu quer viver tudo isso, tu te prepara. Porque vai ter oposição, não vai ter fácil, vai ter uma resistência. E não é qualquer resistência, é uma guerra. E para a guerra, para resistir à guerra, para permanecer, para sobreviver à guerra, você precisa se fortalecer. Você precisa se fortalecer no Senhor, você precisa se fortalecer na força do poder dEle. Você precisa vestir uma armadura. É interessante que Paulo, quando começa ali, algumas versões dizem assim, no demais, outras dizem finalmente. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, para que vocês possam viver tudo isso só no Senhor. Fora dele você não consegue. E o que a gente tem visto hoje? A gente tem visto hoje muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas em ansiedade. Por quê? Porque a gente segue fazendo as coisas na força do nosso braço. A gente segue pensando que a nossa conduta, que o nosso método de fazer, ele é correto e ele vai dar certo. Quantos aqui servem, estão no ministério há bastante tempo? Bastante tempo, vamos lá, né? Mais de 5, 6 anos servindo no ministério. Nós corremos um risco. Nós corremos um risco de entrar no piloto automático. Nós corremos o risco de achar que nós já sabemos resolver as coisas e deixamos de consultar o Senhor. Deixamos de ver qual é a estratégia dele para determinadas situações. Cuide isso, irmão. Tudo na nossa vida tem que ser no Senhor
e na força do seu poder, na dependência dele. A questão hoje e em todos os dias da nossa vida é a mesma. Faça o que Deus te pede para fazer e Ele vai fazer o que você não pode fazer. Diga isso para sua irmã. Faça o que Deus te pede para fazer e Ele fará o que você não pode fazer. Aí você pode perguntar assim, mas o que Ele me pede hoje? Hoje, aqui, nesse congresso, o Senhor te pede, coloque a minha armadura. Coloque a minha armadura. Para de fazer as coisas do seu jeito. Para de lutar na sua própria força. Você não precisa fazer isso. Coloca a minha armadura e deixa eu te fortalecer. Deixa eu ir lá e guerrear por ti. Nós vivemos sim, irmãs, dias difíceis, em todas as áreas. Literalmente dias de guerras. Só que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Ele nunca perdeu uma batalha. E com Ele, nós somos mais do que vencedoras. Mas nós precisamos entender algo. Ninguém vai para a guerra de pijama e de pantufa. Ninguém vai para a guerra de vestido de festa. Quem vai para a guerra vai usando um traje adequado. Vai usando uma armadura. Aí você pode me dizer assim, tá bom. Quando a guerra começar, quando a guerra chegar aqui no meu mundinho, na minha casa, eu me visto, eu me preparo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O evangelho, o reino, ele não é sobre nós. É tudo sobre Jesus e nós somos um corpo. Portanto, qualquer coisa que afete o reino, qualquer coisa que afete os princípios de Deus, que afetem o seu irmão, é sua guerra. Porque se o seu irmão sofre, você tem que sofrer junto. A guerra dele é a sua guerra. A minha guerra é a sua guerra. A sua guerra é a minha guerra. E ela já começou. Então nós já deveríamos estar vestidas. Mas eu não consigo perceber. Eu não consigo ver dessa forma. Eu não consigo discernir que isso já está acontecendo. O mal dessa geração, queridos, é a distração. Nós estamos tão envolvidos ou tão dispersos por tantos motivos que nós andamos distraídos. E aí nós precisamos olhar para a palavra e perceber o que lá em Joel capítulo 2, verso 9 diz assim, que o inimigo, que o ladrão, ele entra pela janela. Ele aproveita a sua distração. Você foi lá, você trancou a porta, mas a janela ficou aberta. E é por lá que ele vai entrar. Então nós temos que estar o tempo todo alertas, vigilantes, vestidas, prontas, porque nós não vamos ser pegas de surpresa. Ele não vai nos abater e ele não vai nos vencer. Nós precisamos nos lembrar o tempo todo. Cada um devia ter um quadrinho em casa, gente, assim, pintado lá, as 10 virgens. Para que a gente não esqueça disso. Para que a gente olhe para o quadro e lembre de Eclesiastes 9:8, que diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e que jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Esteja pronto. Hoje, embora a gente vá focar rapidinho na armadura, quando nós falamos sobre esse assunto, sobre a armadura de Deus, sobre se revestir no Senhor, nós precisamos entender, pelo menos um pouco, sobre batalha espiritual. Nós precisamos entender quem é o nosso inimigo e não subestimá-lo. É interessante que aqui o Paulo nos apresenta quem é o nosso inimigo. Ele diz para nós, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu sei que a gente já ouviu isso milhares de vezes, mas nós vamos ouvir mais tantas milhares quantas forem necessárias, até que a gente comece a caminhar na direção daquilo que nós estamos ouvindo e falando. O nosso inimigo não é o nosso marido.
O nosso inimigo não são os nossos filhos que podem estar vivendo um momento desobedientes ou sem querer saber do Senhor. O nosso inimigo não é o nosso chefe. O nosso inimigo não é o nosso pastor, o nosso superintendente, a nossa coordenadora. O nosso inimigo não é o nosso professor. O nosso inimigo é espiritual. E Paulo, quando apresenta aqui, ele apresenta o nosso inimigo nos seus vários níveis de comando. Ele fala aqui numa hierarquia maligna, para que você entenda que batalha espiritual envolve desde principados até hostes. O que isso quer dizer? Que envolve desde o poder supremo, os comandantes, até aquelas pequenas influências, sabe? Até aquele nada a ver. Esses dias, num podcast, eu escutei uma menina dizendo um ensinamento que o pai passou para ela, e eu achei tão interessante, e eu fui correndo ensinar para os meus filhos. Ele disse assim, que ele tem a impressão que uma das portas do inferno deve se chamar nada a ver. Porque quantas vezes a gente insiste numa prática, a gente faz uma escolha errada e a nossa justificativa é sempre a mesma. Ai, nada a ver. Nada a ver. Isso é besteira. Hostes, influências malignas, batalha espiritual ali. E Paulo vai além. Paulo diz que esses ataques, eles não seriam claros, eles não seriam declarados. Eles seriam ciladas. E ciladas nos apontam para métodos, para estratégias, para articulações. E não bastasse ser cilada, é uma cilada astuta. Pior ainda. Ou seja, as propostas do inimigo para a sua vida, as propostas do inimigo para a sua família, elas vão vir de diferentes formas. Elas vão vir de acordo com a sua fraqueza. É na tua fraqueza que ele vai te tentar. É na tua fraqueza que ele vai te provocar. E você precisa estar atenta. E você precisa rebater. E você precisa resistir. Porque senão você cai. Não precisa de um grande armamento para fazer um estrago. Davi nos mostra isso, não nos mostra? Com uma pedra, derrubou um gigante. Então, cuide com as pequenas coisas. Batalha espiritual é para todos. Batalha espiritual precisa ser entendida de uma forma simples e prática. Nós precisamos vencer os conflitos do nosso dia a dia. E são muitos os conflitos. Diga para sua irmã, você precisa vencer os conflitos do seu dia a dia. O dia mau, ele é inevitável. Paulo não diz aqui no texto, faça isso para quando, se você viver um dia mau, você fique firme e permaneça. Faça isso, porque você vai resistir ao dia mau. Ou seja, todas nós vivemos um dia mau. Todas nós, se ainda não tivemos, teremos um dia mau. E isso não é ser profeta do caos. Isso não é declarar uma palavra maldita sobre a sua vida. Isso é discernir a Escritura, discernir a vida. Cristo disse isso, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. E ele não estava nos desafiando a fazer algo que ele não fez. Ele disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estivermos nele, nós vamos vencer também. Entendendo que batalha espiritual, que guerra, são os conflitos também do nosso dia a dia. São também os conflitos do nosso dia a dia, as pequenas influências. Agora a gente vai focar na nossa armadura. E tem algumas coisas sobre a armadura que nós precisamos entender. A primeira delas, diga comigo assim, ela não é nossa. Ela não é nossa. A armadura, ela não é feita por homens. Ela é de Deus. Ela é um recurso que Deus coloca à nossa disposição. Ela é nada mais do que um conjunto de princípios que Deus nos ensina, que Deus nos capacita a praticar. E diz para nós assim, ó filho, são atributos meus. Pega, porque você fazendo isso, você permanecendo nisso, a vitória é certa. É certa. Segunda coisa,
ela não é uma veste, ela é um revestimento. Diga isso, revestimento. Por baixo da armadura já há uma roupa. E são as vestes de uma vida de santidade que Paulo nos orientou a viver. São as vestes transformadas, trocadas daquele que aceitou a Cristo. A parte que nos cabe. Mas a armadura vai por cima. A armadura é um revestimento que vem do Senhor. E nessa manhã, nesses dias e em todos os dias da sua vida, você erga sua mão para o céu e você diga: Pai, me reveste de poder. Me reveste com a tua armadura, me capacita a praticar, a viver isso. Grude nele e viva isso com ele. Terceira, ela precisa ser tomada, ela precisa ser pega. Está ali. Tomai a armadura. É um comando de ação. Não depende de você sentir ou não sentir de vestir. É uma ordem. Tome. E é você que tem que fazer. A roupa, me digam uma coisa aqui. Hoje de manhã, quando você acordou para vir para o congresso, você levantou da cama, você tomou o seu banho, e daí você parou no meio do quarto, ergueu as mãos e a roupa pulou em você? Alguém aconteceu isso, gente? A roupa não pula na gente. A gente vai e a gente pega. E com a armadura é a mesma coisa. Você precisa se posicionar diante de Deus e tomar a armadura. Quarta coisa, ela é uma peça completa. Diga comigo assim: peça completa. Não adianta você escolher uma parte da armadura para você colocar. É impossível. Porque a palavra aqui, gente, a palavra grega que é traduzida como toda a armadura, é uma palavra só. É panóplia. E panóplia significa exatamente isso, uma armadura completa, um conjunto de armas. Então o apóstolo não está dizendo assim: eu vou mostrar para vocês aqui algumas opções de vestes de defesa e algumas opções de armas de ataque para que você escolha qual que você vai usar. Não, você tem que pegar toda. É um conjunto indivisível. Assim como é indivisível e em perfeita unidade os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito? Pessoal da escola bíblica, são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito, que se manifesta na minha vida de diferentes maneiras. Se eu tenho o Espírito Santo em mim, eu vou manifestar tudo aquilo que está ali. Não é eu desenvolvo um fruto, agora eu vou desenvolver outro, agora que eu aprendi esse eu vou desenvolver outro. É o fruto do Espírito. Da mesma forma que é a armadura de Deus, completa, e não peças individuais. Tá? Vamos avançar aqui rapidinho. Vamos para as partes da nossa armadura. A gente tem 10 minutos. Eu não vou fazer que nem o pastor. Como é que é o nome do pastor, gente, que me buscou no aeroporto, que falou sobre oferta aqui? Pastor Edberto. Gente, vocês contaram quantas vezes ele disse que ele tinha 3 minutos? A cada 3 minutos, o pastor tinha mais 3 minutos. Eu não vou fazer isso porque vocês devem estar com fome, né? Eu estou aqui clamando, orando para que Deus sustente a fome de vocês, mas eu tenho mais 10 minutos, tá? E prometo que depois dos 10 eu não vou dizer que eu tenho mais 10, tá? Combinado? Primeira peça da nossa armadura, qual é? Eu vou fazer pergunta para vocês, gente, porque vocês já devem estar cansadas e com fome. Então eu preciso despertar vocês, senão vocês vão perder. Qual é a primeira peça? Qual? O capacete? Senhor, nos ajuda aqui. Ô, gente, a primeira peça é o cinto O que, gente? Às vezes é até bom não estar ouvindo, gente.
Senão eu vou me ajoelhar, eu vou chorar. É o cinto da verdade. Cingir. Cingir é apertar o cinto, é colocar o cinto. O que Deus nos diz aqui? Aplica a verdade como base na tua vida. É a verdade que tem que ajustar todas as outras peças. É a verdade que tem que te dar postura. É a verdade que tem que te dar firmeza. É a verdade que tem que te dar sustentação. Muitas vezes a gente vem para evento, a gente vai sair e a gente bota cinta, né? Ou cinto. E quem nunca, gente, chegou num determinado momento do evento que precisou soltar. E daí, quando soltou, chegou a fazer assim, ó. Caiu a postura, gente. Caiu. Porque aquele cinto que estava aqui, ó, cingido, apertado na nossa cintura, ele garantia que a gente ficasse numa posição correta, numa posição de integridade, numa posição de firmeza. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é a verdade, gente. Deixe que tudo na tua vida seja influenciado por Ele. Tudo na tua vida tem que ser estruturado por Ele. É a partir dele que todas as coisas vão acontecer na nossa vida. É a partir dele, da verdade, da palavra dele, que nós vamos ser sustentados. E claramente, quem é sustentado por Ele, quem anda na verdade, pratica a verdade, fala a verdade, não permite o engano. Segundo item, vou ajudar vocês, tá? É a couraça da justiça. Uma proteção de couro duro ou de metal que cobria todo o nosso tórax e os nossos órgãos vitais. Protegia o nosso coração. O seu coração precisa ser protegido pela justiça divina. É Ele quem nos justifica. Na nossa vida, gente, a gente já nasce com um senso próprio de justiça. A gente já nasce e está ali na fase dos terrible two, né? Está amarrado, gente. Não profetize isso sobre os seus filhos, que seus filhos viverão anos terríveis, tá? Mas a criança está ali, às vezes é mais novinha. O meu filho tinha 7 meses, ele estava engatinhando. E ele me desafiou. Possivelmente porque ele achou injusto o meu comando. Ele estava caminhando, né, gente? Ele estava engatinhando rumo ao REC, a nossa estante, que tinha umas coisinhas ali. E ele foi indo e eu disse assim, Daniel, não. Aí ele parou de engatinhar, olhou para mim e continuou engatinhando. Aí eu olhei e disse assim, Daniel, não. Aí ele parou de novo, olhou para mim e foi de novo. Aí eu já... O velho homem já vai ressuscitando, a gente já parte para os berros. E daí eu olhei e disse assim, Daniel, não! Pois ele olhou para mim e fez assim. E continuou. Com 7 meses. 7 meses. Ele tem o senso de justiça dele. Como assim, por que não? É injusto comigo, eu vou mexer e ponto, vocês tudo mexem. E nós temos um senso de justiça próprio. E nós começamos a olhar a vida a partir do nosso senso de justiça. Ah, fulano foi injusto comigo. Ah, fulano foi chamado para dançar e eu não fui. Ah, por que a Beltrana que está entregando os presentes ali com a pastora e não eu? É o caminho do lado dela há tanto tempo. Isso coisinhas aqui bobas, né? Aí a gente está lá na nossa vida e pá, surge uma enfermidade, surge uma dificuldade financeira. E daí, ao invés de nós nos levantarmos e guerrearmos, a gente começa, por que isso? É injusto, isso é injusto comigo, eu faço tudo tão certo. O nosso senso de justiça próprio. Só que a gente não se dá conta que quando a gente age dessa maneira, a gente está dizendo que Deus não é justo. E a gente está dizendo que Ele não é suficiente para nós. E nós precisamos entender que Ele é suficiente. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração da murmuração. Guarde o seu coração da acusação do inimigo. Porque às vezes você vive as coisas e o inimigo fica lá, tá vendo? Vou dizer para vocês, eu vou compartilhar isso de noite, mas
O meu filho menor, ele nasceu com uma má formação crâniofacial. E quando nós descobrimos isso numa ecografia, as minhas comadres estavam ali num grupo no WhatsApp querendo saber o sexo do nenê, porque a ecografia era para descobrir o sexo do nenê. E quando eu entrei no grupo, assim, que eu disse, a gente está saindo da clínica e aconteceu isso, ele tem esse probleminha, depois a gente conversa. A minha amiga, primeira mensagem dela foi: nossa, o que será que tu fez de errado? A minha amiga, o diabo faz isso, ele nos acusa, ele lança seta onde não deveria ter. E se eu não proteger o meu coração e saber que Deus é justo e Ele é suficiente, e se eu estou vivendo algo, é justiça de Deus na minha vida, e Ele vai me capacitar para viver. Amém? O que você vive é justiça de Deus na sua vida, você é justiça de Deus. Então proteja o seu coração. Guarde o seu coração de coitadismo e de culpa. Saiba que Deus é suficiente. E aqui eu pego uma coisa para falar para vocês. A Bíblia nos diz que os últimos tempos seriam como na geração de Noé, como nos dias de Noé. Então precisam se levantar os Noés desse tempo. E Noé era um homem justo e íntegro. Ele tinha a verdade como centro da sua vida. E ele era justo. Ele sabia que Deus era suficiente. Ele sabia que era Deus que justificava. E isso bastava. Então se posicione em justiça e integridade. Terceiro ponto. Nós vamos voar agora, gente. Terceiro ponto. A preparação do evangelho da... Senhor, ajuda. Do evangelho da paz. E aqui, gente, sandália tem função de proteger os pés, de nos manterem contaminados. E além disso, a sandália da armadura, a sandália do soldado, ela era cravejada com pregos, com metais na sua sola, para que o soldado tivesse firmeza, para que ele tivesse tração quando ele precisasse correr, para que ele tivesse tração quando ele precisasse avançar. A peça é clara. O evangelho, nós precisamos ser preparados no evangelho da paz. Os nossos passos, eles precisam anunciar Cristo. A nossa vida, o nosso mover, ele precisa revelar Cristo em nós. A gente precisa ser transformado pela boa nova do evangelho. A gente precisa ter paz com Deus. A gente precisa andar em paz com os outros. Me diga, você tem condições de enfrentar uma guerra quando você não tem paz? Não, nós não temos. Quer perder, gente? Quer fazer algo? Faz algo na hora da emoção. Faz algo na hora que você está tenso. Você vai se perder, você vai fazer errado. Então vigie o seu andar, vigie o seu caminhar, os seus passos, o seu caminhar. Ele tem que falar mais sobre Jesus do que as suas palavras. O tempo todo. É aquela frase antiga que nós ouvimos, né? Vamos pregar. Se necessário, usaremos palavras. Que não sejam necessárias palavras. Que as nossas atitudes anunciem a Cristo. Amém? Quarta peça, o escudo da fé. Não preciso falar mais nada, né, gente? É com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é guardados, escondidos atrás desse escudo, que não é pequenininho, era uma peça de metal grande, retangular, que se vinha algo, o soldado se agachava, e aquele escudo protegia todo o seu corpo, toda a sua vida. É com esse escudo que nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno, as flechas com fogo. Porque o seu inimigo lhe odeia nesse nível. Não é um dardinho de borracha que ele lança contra ti. Ele lança uma pedra embebida e pegando fogo. Ele lança uma flecha pegando fogo, porque ele não está de brincadeira contigo. Mas você tem a fé ao seu lado. A fé que anula tudo isso. E se você tem falta de fé, peça para Deus. Porque você precisa se esconder atrás dela quando o ataque começar. Quinto,
capacete da salvação. Assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. É isso que a palavra nos diz. E a mente talvez seja o campo de maior dificuldade para se ter firmeza. Porque há uma batalha constante nos nossos pensamentos. E nós precisamos aprender a proteger os nossos pensamentos, a guardar os nossos pensamentos de doutrinas falsas, a guardar os nossos pensamentos de acusações, a guardar os nossos pensamentos da incredulidade. É na mente que são travadas as maiores batalhas. E se o inimigo conseguir conquistar a sua mente, vai ficar muito fácil dele conquistar o seu corpo todo. Muito fácil. E uma das coisas que ele não pode tomar de você, porque se ele tomar de você, você vira uma presa fácil e você perde a batalha. É a convicção da sua salvação. A salvação não é mérito seu. A salvação é dada por Deus. A salvação é pela graça. Cuide isso. Eu vi esses dias uma pastora falando assim, que na ficha para novos membros, quando pega pessoas de outras igrejas, eles colocaram uma perguntinha lá assim: você tem certeza da sua salvação? E muitas pessoas diziam, às vezes sim, às vezes não. Mais ou menos. Gente, como é que se tem certeza mais ou menos da sua salvação, gente? Você já aceitou Jesus? Você confessa e reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Você é salva. Amém? Diz assim: eu sou salva. Diabo, não adianta me acusar. Não adianta tentar fazer eu pensar diferente. Porque eu sou salva. Eu sou mais do que vencedora. E essa batalha eu já venci. Glória a Deus. E a nossa última arma, que agora é uma arma de ataque, é a palavra de Deus. É a espada do Espírito. E nós precisamos aprender a fazer bom uso da palavra. Quem aí tem Bíblia antiga deve ter ou uma concordância no final, ou um compilado de textos dizendo assim, palavras para diferentes situações. Está desanimado? Aí tem os textos. Está enfrentando uma enfermidade? Tem os textos. Está com dúvida? Tem os textos. Meu irmão, minha irmã, aprenda a manejar bem a palavra. Usar a Bíblia como espada do Espírito não é você sair por aí dando bibliada em ninguém. Não é você sair por aí batendo na sua irmã com a palavra. É você manejar a palavra e contra cada ataque você levanta uma palavra. Contra cada ataque você coloca diante do inimigo a verdade de Deus para a sua vida. Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma promessa tem tudo. Nós precisamos desse despertamento. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos nos agarrar em Cristo, guardar o nosso coração, vigiar os nossos passos, edificar a nossa fé, proteger a nossa mente e nos apropriarmos da palavra. Aí no final, para a gente encerrar, o apóstolo vai ali e diz assim: mas como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso, você vai colocar essa armadura através da vida de oração e prática diária, orando em todo o tempo. Mas é orando em todo o tempo só por você? Não, é orando em todo o tempo por todos os santos. Um soldado no campo de batalha, ele não se compromete apenas com ele, ele se compromete com os demais soldados. Ninguém fica sozinho no campo de batalha. E no momento que você estiver na sua casa, orando pela sua irmã, pedindo revestimento do alto, pedindo revestimento de poder sobre o seu familiar, você estará sendo revestido. Você será canal. As batalhas existem, irmãs, na nossa vida, para que a gente possa nos alegrar com cada vitória que virá. Não diga na batalha que agora não adianta mais.
Não diga na batalha que já foi o tempo de você colocar armadura, porque existe cura e sempre é tempo de Deus fazer algo novo, de fazer do jeito dele. Se você já tentou tudo o que você podia em relação ao seu marido, não desista. Coloque a armadura e pare de fazer do seu jeito e comece a fazer do jeito de Deus. A mesma coisa para os nossos filhos. Irmãs, aí eu já vou pedir perdão porque eu avancei já 3 minutos do tempo. Satanás já tentou levar a vida dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Muitas vezes e de muitas formas. No corpo físico, na alma e no espírito. O meu filho mais velho, ele tem uma palavra sobre ele desde o ventre, que ele é profeta. E Deus sabe o tanto que a vida dele já foi tentada, o tanto que Satanás já investiu contra o físico dele. Nós quase o perdemos quando ele tinha 3 para 4 anos, mas Deus sustentou, porque ele tem uma palavra. No início da adolescência, hoje ele tem 13 anos, no início da pré-adolescência, Satanás tentou pegar as emoções dele, tentou atacar a identidade dele. Nós passamos por uma baita guerra em relação a isso. Mais para frente um pouquinho, o inimigo foi tentar atacar a fé dele, abalar a fé dele. E nós seguimos ali, nós seguimos guerreando, nós seguimos declarando palavra, nós seguimos nos posicionando. E no domingo passado, no culto público de domingo da nossa igreja, nós fizemos um culto dedicado às crianças. O meu filho pregou comigo essa palavra. O meu filho declarou diante da igreja que ele é revestido pelo poder de Deus. E ensinou sobre a armadura para a nossa igreja. Sempre há tempo, sempre há momento. Jesus é o mais valente. O valente pode tentar te pegar. O valente pode te aprisionar. Mas vem aquele que é o mais valente. Tira a armadura em que o valente confiava. E nos liberta. Nos salva. Nos justifica. E eu queria encerrar essa manhã. Nós não vamos orar pedindo esse revestimento. Nós já temos pedido isso desde o início. Para preparar a nossa noite. Nós vamos orar agora, retirando a armadura que não é de Deus de sobre a nossa vida, amém? Pastora Socorro, a gente pode fazer isso rapidamente? Fazer essa oração? Coloque-se de pé, por favor. Para que você possa ser revestida do novo, você precisa afastar de você o velho. O inimigo também tem uma armadura, mas essa armadura nós não queremos. Essa armadura nós vamos tirar, amém? Para que na noite de hoje o Senhor possa lhe revestir e colocar as vestes dele, amém? Erga sua mão para o céu e você vai repetir uma oração comigo. Mas repita ela com consciência. Repita ela com fé. Repita ela identificando na sua vida o que está sendo falado, amém? Você vai dizer assim: Pai, nesta manhã, eu entendi que o que eu preciso vem do Senhor. Eu entendi que eu não preciso fazer as coisas do meu jeito e na minha força. Eu entendi que o Senhor tem para mim um revestimento poderoso que me garante a vitória. Um revestimento que me faz permanecer no dia mau. E é esse revestimento, tão somente esse revestimento, que eu quero tomar sobre a minha vida.
E para que o Senhor possa me revestir da tua armadura, eu escolho hoje renunciar, deixar de lado, jogar fora toda veste que não é tua. Eu decido não tomar mais a armadura do inimigo. E nessa manhã eu rejeito toda a autossuficiência. Eu rejeito toda a independência. Eu rejeito toda mentira. Eu rejeito toda fraqueza de caráter, toda falta de integridade. Eu rejeito a injustiça. Eu afasto da minha vida, da minha mente, do meu coração, todo sentimento de autocomiseração, de culpa, de insuficiência. Eu afasto toda hipocrisia, toda resistência ao ensino da palavra, toda inconstância. Eu retiro toda dúvida, eu retiro toda incredulidade, toda meritocracia espiritual, toda preguiça. Em nome de Jesus, eu declaro que todas essas coisas, que as obras da carne não terão espaço na minha vida, porque eu escolho me revestir do poder e da força do Senhor. E eu declaro que eu sou uma guerreira bem-sucedida e vitoriosa para a glória de Deus.